Então, bom dia aí para todo mundo, neste sábado, que também se reveste de um caráter especial. O sábado já é dedicado a Nossa Senhora, mas hoje, logo depois da festa do Coração de Jesus, que nós celebramos ontem, então hoje estamos celebrando a memória do Imaculado Coração de Maria. Então, essa memória que foi instituída pelo Papa Pio XII. Então, Pio XII instituiu essa memória do Coração Imaculado de Maria, justamente para falar desta íntima união que existe entre os dois corações, né? O Coração de Jesus, que celebramos ontem, e o Imaculado Coração de Maria, que nós celebramos hoje. Então, iniciamos rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que preparastes morada digna do Espírito Santo no Imaculado Coração de Maria, concedei que por sua intercessão nos tornemos um templo da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho de hoje, para esta celebração da memória do Imaculado Coração de Maria, se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 41 ao 51. Então é importante notar que esses dois primeiros capítulos do Evangelho de São Lucas são chamados geralmente pelos estudiosos de Evangelhos da Infância, porque tem um gênero literário, onde são apresentados alguns acontecimentos relacionados à infância de Jesus. E Lucas, por excelência, porque é Lucas e Mateus que dedicam os dois primeiros capítulos, né, a esses acontecimentos, mas Lucas, por excelência, é aquele que de fato nos dá com uma riqueza de detalhes, nos narra esses acontecimentos relacionados à infância de Jesus, desde a anunciação, né, do anjo a Gabriel, o anjo Gabriel que vai anunciar a Zacarias, né, no templo, o nascimento de João Batista, e o anjo Gabriel que vai anunciar a Maria, o nascimento de Jesus. Então se faz já esse paralelo muito interessante e muito profundo. E agora nós estamos praticamente terminando o segundo capítulo, né? Esse bloco das narrações da infância de Jesus, com este acontecimento, né, que Jesus vai juntamente com Maria e José ao templo. E aqui Lucas diz, no versículo 41, os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, a obrigatoriedade, né, do judeu ir pelo menos 3 vezes ao ano para as grandes celebrações, né, da religião, e entre elas a celebração da Páscoa. É muito interessante que tanto Mateus como Lucas, quando organizam, né, todo o material que eles receberam, né, da tradição em relação ao nascimento de Jesus, é muito interessante que eles já conhecem, né, toda a história. Eles estão compondo o Evangelho já com todos os fatos acontecidos, né? Naturalmente também a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. E isto ajuda muito a releitura desses acontecimentos da infância, né? O menino Jesus é o homem Jesus que morreu e ressuscitou, né? O menino Jesus é a palavra eterna que se encarnou. Então, quando os evangelistas, né, escrevem os seus registros, né, escrevem os seus evangelhos, então eles já têm o conhecimento, né, de tudo, né, de tudo aquilo que aconteceu na vida de Jesus e, sobretudo, a sua morte e a sua ressurreição. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Lucas, né, faz referência à Páscoa. E a Páscoa, de fato, é o momento mais alto, né, da vida de Jesus, do ensinamento de Jesus, né, porque é ali que ele vai realizar a sua missão. A sua missão, ela se concretiza, né, e alcança o ponto mais alto justamente na sua Páscoa, né, que acontece durante a Páscoa dos judeus.
Então é interessante já essa referência da Páscoa. Depois diz aqui, quando Jesus completou 12 anos. Então, há entre os judeus o costume, né, do adolescente, né, chegar à maturidade, ali aos 11, 12 anos, quando deveria ler pela primeira vez, de forma pública, a lei. Era como se fosse um teste de admissão, né, para ver se de fato ele agora estava nesse processo de amadurecimento para participar, né, assim, com todos os direitos, até mesmo das ações da própria religião, das ações de piedade litúrgicas. Então, por isso que diz que Jesus está aqui discutindo com os doutores da lei, né? Porque era esse momento que ele deveria fazer essa leitura, a leitura pública, e assim receber de fato o reconhecimento, né, que estava bem iniciado na sua religião. Então é muito interessante esse elemento, né, para a gente compreender porque aos 12 anos Jesus está discutindo, debatendo, fazendo perguntas com os doutores da lei no templo. Uma outra coisa interessante que nós percebemos nesse texto, que aponta justamente para os acontecimentos últimos da vida de Jesus, é dizer que quando Maria e José percebem que Jesus não está na caravana, muitos tentam explicar que era assim, né, se fazia uma espécie de romaria, né, para Jerusalém. Estamos aqui na Galileia, né, pelo menos uns 120 quilômetros de distância, e aí, como é o tempo que muita gente vai a Jerusalém, então se organizam as caravanas, né, como também nós fazemos, né, as romarias, as procissões, e aí as pessoas se organizavam. E, naturalmente, as crianças, né, iam juntas, né, as mulheres iam também juntas, os homens também iam juntos, né, assim, iam se agrupando um pouco grupos afins, né, até mesmo de interesse e tudo mais. E as crianças iam juntas. Portanto, José e Maria, né, não é que sejam descuidados, mas era natural, né, que estivesse ali. Mas de vez em quando ia lá dar uma olhada, né? E aí quando eles vão procurar o menino Jesus, eles não encontram, né? E aí, não encontrando, o que é que eles fazem? Voltam para Jerusalém. E aqui no versículo 46 diz que 3 dias depois encontraram o menino no templo. Isso aqui é tão significativo, não é mais do que a quantidade, mas 3 dias da perda do menino Jesus. Então, nós poderíamos dizer que vai ser a experiência no final de tudo, né? Maria também vai, entre aspas, perder o seu filho por 3 dias, né? Que é justamente desde o momento da sua morte até o momento da ressurreição. Então, vejam como Lucas, ele tem essa inspiração, né, de já falar da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo no início do Evangelho, porque o Evangelho é anúncio disso, né? E, portanto, ali Maria e José, com a ausência do filho por 3 dias, já antecipam a experiência que vai ser a experiência da comunidade, dos discípulos de Jesus, também com 3 dias da sua ausência. Mas encontram, né? Encontram em que circunstância? Jesus explicando as Escrituras, né? Porque estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Então, se eles estavam maravilhados, é porque Jesus estava justamente debatendo sobre a Torá, a lei, com inteligência, porque ele sendo a palavra, aqui nós temos o encontro da palavra com a Escritura. E aí, de novo, nos reportamos aos últimos acontecimentos do Evangelho de Lucas. Jesus se aproxima daqueles 2 discípulos, os discípulos de Emaús, e o que é que Jesus faz? Se não debater com eles sobre as Escrituras, abrir, né, a mente deles, aquecer o coração deles, para que eles compreendam as Escrituras, para que nesse encontro da Escritura com a palavra, de fato, eles cheguem, né, àquela maturidade de fé, de reconhecer que Jesus ressuscitou.
Então, é muito bonito, né? Claro que não temos aqui o tempo necessário para aprofundar essas ligações que o evangelista faz já no início do seu evangelho com o final do evangelho, né, que são os acontecimentos mais importantes. Mas por que a liturgia escolheu esse trecho para a celebração da memória de hoje? Estamos falando da memória do Imaculado Coração de Maria. Então vem justamente do último versículo. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Então, o coração imaculado de Maria é esse tesouro, né? Esse depósito, né? De muita coisa bonita, importante, que será proclamada no Evangelho. Quando nós abrimos o Evangelho de São Lucas, nós vamos encontrar no prólogo Lucas que diz que muitos já tinham feito, né? Já tinham pesquisado, já tinham colocado, né? Registrado os acontecimentos, né? Da vida de Jesus, mas ele também quis fazer isso. E para ele fazer isso, ele foi procurar as testemunhas oculares. Ele usa essa expressão, as testemunhas oculares, justamente para que a sua obra, né, o seu evangelho, tivesse fundamento. Né? Ele não é do grupo, não é, restrito dos discípulos, né? Alguns dizem até que talvez naquele grupo dos 70 enviados por Jesus, mas é uma especulação. Né? Mas ele não é nominado entre os 12. Então, de onde foi que ele tirou tantas informações? Ele mesmo diz, das testemunhas oculares. Então, certamente uma dessas testemunhas é Maria. Vejam que por 2 vezes ele diz uma mesma expressão. Depois do nascimento de Jesus, né, que os pastores foram a Belém e viram tudo e contaram tudo, e aí Maria também conservava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Então, por 2 vezes, Lucas faz questão de dizer, né? Dentre as testemunhas oculares, Maria é uma daquelas que não só transmitiu uma informação, mas ela é a que medita, né? Que guarda no coração, aquela que de fato também precisou de tempo, inclusive para compreender tudo aquilo que estava acontecendo. Então, que essa celebração do Imaculado Coração de Maria, mesmo de razões devocionais, para nós seja uma oportunidade para aprendermos dessa atitude de Maria, né? Isto é, conservar no coração, meditar as coisas de Deus no nosso coração, tudo isso que Ele vai nos favorecendo, tudo aquilo que Ele vai nos concedendo. Então, que o Imaculado Coração de Maria seja também para nós uma inspiração, né, para guardarmos coisas boas no nosso coração. Muitas vezes nós guardamos tanta coisa ruim, né, e manchamos o nosso coração. E o coração de Maria é imaculado. Por quê? Porque no seu coração ela guardava as coisas de Deus, né, guardava tudo aquilo que Deus estava realizando. Então, que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, do Imaculado Coração de Maria, muito íntimo ao seu Filho, né, o coração do seu Filho, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, lembrando que amanhã, né, domingo, não temos esse momento de reflexão, porque temos a transmissão da missa às 7 horas da noite. Desejo um bom e abençoado final de semana para todos vocês.